Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de luz, de oração. Para começar os nossos trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem de Allan Kardec. É um texto do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Recado aos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Vamos orar e levar o nosso pensamento a Deus e mentalizando a figura de Jesus. Vamos agradecer por esse momento, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias. E agradecer também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que a espiritualidade amiga nos acompanhe nessa noite, que nos ilumine, que a gente consiga sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente percebe a importância que as coisas, que as pessoas, que as situações, elas têm na nossa vida. Nada é por acaso. A gente descobre que a gente assumiu uma grande responsabilidade quando a gente encarnou. A gente se comprometeu com várias coisas. E uma dessas coisas se refere ao nosso núcleo familiar. Sempre que a gente pensa em família, seja ela como for, a gente lembra de dilemas, de conflitos, a gente pensa em todos os problemas, tudo que atinge a todos nós. Às vezes a gente brinca que só muda de endereço, né? Porque todo mundo tem problemas. Hoje a coisa ela tá tão preocupante que a gente vê contextos familiares assim que a gente fica horrorizados, né? Eu fico pensando muito na geração que vai nos substituir. Como que vai ser se a gente não preparar os nossos filhos? E por que falar sobre família? Porque a família, ela está no centro de toda a organização da sociedade. E os grandes problemas, eles geralmente têm as suas causas nas relações familiares. Por mais que a gente não seja ainda pai ou mãe nessa encarnação, talvez a gente nem vá ser, mas todos nós somos filhos de alguém. E conhecer o que o Espiritismo tem a nos falar sobre isso pode ajudar qualquer um. Então hoje o meu propósito é trazer esse tema para a gente refletir juntos sobre essa grande responsabilidade que é formar uma família e também da importância que as mães e os pais têm na construção de um mundo melhor. Vamos começar
olhando brevemente a história do homem sobre a Terra. Se a gente for analisar, em todas as situações, em todas as civilizações, se identifica uma coisa em comum. Todas elas começaram a se estruturar, começaram a se organizar a partir do momento em que surgiu a família. Enquanto o homem ele era um ser que vagava, ele vivia como um ser bruto, um ser desorganizado. Mas a partir do momento em que ele se agrupou, primeiro com a sua parceira, numa relação macho e fêmea, como dos animais mesmo, e a partir daí, em torno dos filhos, a história humana ela começou a mudar. Nessa foto, aparece uma família de chimpanzés. Os chimpanzés, eles formam famílias que caminham unidas, dividindo o alimento, dividindo o calor. E mesmo que seja num nível de instinto, eles começam a desenvolver o amor, começam a desenvolver a fraternidade. Uma bióloga, ela fez uma pesquisa durante 8 anos com chimpanzés. E ela percebeu a importância da família para eles. Ela observou uma família feliz de chimpanzés que foi atingida por uma tragédia. A mãe morreu, o pai ficou muito desanimado, adoeceu, acabou morrendo também. E os filhos, eles foram adotados pelos tios chimpanzés. Esses tios, eles cuidaram deles. Eles alimentaram eles. E esses animais, que a gente diz irracionais, eles não abandonaram os filhos dos irmãos. Eles não permitiram que eles passassem fome quando eles tinham o que comer. E o homem primitivo, que dependia muito do instinto, né? Provavelmente também agia de forma semelhante. Ele foi percebendo que viver sozinho era perigoso, era mais trabalhoso, mas se ele vivesse em grupo, era mais confortável, era mais seguro. Então ele foi saindo desse pequeno grupo familiar e ele passou a querer agrupar-se também com outras famílias e foi formando as tribos. E assim foram surgindo com o tempo as cidades, os estados, as nações e assim por diante. A gente encontra também várias referências nas obras espíritas a esse ser que caminha em equipes, e essas equipes são as famílias que vão possibilitar para o indivíduo a sobrevivência num mundo ainda difícil. O André Luiz, também no livro Evolução em Dois Mundos, ele narra o crescimento do ser, desde o tempo lá dos mares mornos até o homem moderno. E Kardec, no livro A Gênese, ele traz à tona a importância da união dos esforços, ainda que num nível inconsciente. Se a gente vai observar também, todas as principais narrativas do Evangelho de Jesus, elas acontecem em família, elas acontecem em casa. Ele podia ter descido pronto, Jesus podia ter descido pronto na terra para cumprir a missão dele, mas ele se submeteu à condição de filho para aprender e nos mostrar, através da experiência, a importância do lar. Kardec faz uma pergunta para os espíritos superiores, na questão 775 do Livro dos Espíritos. O que aconteceria na sociedade se esses laços de família eles se enfraquecessem? E eles responderam: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer agravamento. Então, o nosso egoísmo iria se agravar. Por que um agravamento do egoísmo? Porque conviver em família nos obriga a não ser egoístas. E não ser egoístas é pensar em filhos,
Quem tem filhos sabe que é difícil a gente ser egoísta quando a gente precisa compartilhar muitas coisas em família. Então, os filhos, eles são um prolongamento, eles são uma extensão dos pais. Muitas vezes, eles se parecem fisicamente com o pai ou com a mãe. E isso vai completar a convicção de que quando o homem, aquele homem bruto lá, ele olhava para suas crias, ele se reconhecia nelas. Ele se identificava nelas. E isso fortalecia aqueles laços que ele já tinha por natureza, que vinham do instinto. Os nossos filhos, então, eles são as nossas identidades. Eles se tornam o nosso prolongamento dentro do grupo social. A gente se vê neles. Mas também quantas vezes a gente reconhece os nossos pais em nós. Mas a gente precisa saber que muitos filhos são espíritos que nós reencontramos de outras existências com quem a gente tem compromissos antigos. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos a questão 204, aonde ele pergunta para os espíritos superiores: se a gente teve muitas existências, nossos parentes, nossos próximos, como os pais, essa nossa ligação vai além dessa existência atual? E eles nos respondem que não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos uma ligação que remonta às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que existe entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, quer dizer que eles já nos foram próximos, já convivemos com eles em outras vidas, e a gente tem traçado a nossa caminhada rumo à perfeição, mais ou menos junto com eles. A nossa parentela, ela vai além da existência atual. Nós já tivemos histórias juntos, e a gente está aqui por algum motivo, novamente ligados. Essa resposta, ela amplia a lista de motivos pelos quais nós investimos nos nossos filhos. Porque além deles serem o nosso prolongamento social, eles são também o alvo do nosso amor. A reencarnação, então, ela vai renovar os laços, ela vai oferecer uma nova chance para que a gente repare, para que a gente corrija e fortaleça esse nosso amor com os nossos filhos, com os nossos pais. Kardec nos ensina que o espírito humano, ele renasce num ambiente familiar que vai atender às suas necessidades, num ambiente onde ele precisa para ter as suas experiências. Os laços que a gente tem com um ou com outro membro da família, aquela afinidade com um, aquela simpatia ou uma indiferença, uma repulsão às vezes, né? Uma antipatia. Isso tudo, junto com outros fatores, vai formar o contexto de conflitos daquela família. Alguns vão chegar para provar o nosso amor mesmo. E outros vão chegar para resgatar dívidas do passado. E quando existem dificuldades no relacionamento, é muito importante que a gente lembre que Deus não une pessoas por acaso. Cada reencontro é uma oportunidade de crescimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nos diz assim, que Deus, Ele permite que numa mesma família se reencontrem espíritos antipáticos para se reconciliarem.
Se a gente for analisar isso, é bonito, né? Ele permite que espíritos antipáticos se encontrem para se reconciliarem. E a paternidade e a maternidade, elas sempre têm origem nos vínculos do passado. Esse triângulo, que é constituído por pai, mãe e filho, sempre resulta de uma continuidade que é necessária para todos esses envolvidos da família. Também irmãos, parentes próximos são normalmente ligações de encarnações anteriores. As nossas dívidas, elas se fazem muitas vezes dentro do núcleo familiar e a gente retorna para corrigir esses antigos desvios. Essas relações que a gente tem com a nossa família, elas servem para reajustar essas ligações afetivas que foram desequilibradas lá no nosso passado. Esses que hoje nos rodeiam no nosso cenário familiar, eles podem ter sido nossos conhecidos do passado. E a gente pode estar nessa vida, nesse ou naquele papel, agora a gente pode ser filhos, amanhã nós seremos pais, tios, às vezes somos irmãos, não importa. Então, provavelmente os nossos filhos são espíritos com os quais nós já mantivemos antes importantes vínculos, que podem ser de afeto, mas também podem ser de desafeto. Muitas vezes, as duas pessoas, elas vivem dificuldades numa vida. Elas vivem graves conflitos. E isso vai gerar entre elas um ódio mútuo. Ou outra ligação. E essa ligação, ela vai ser fortemente unida por essa energia de sentimentos inferiores que são muito prejudiciais. E quando acontece isso e existe essa troca de vibrações desestabilizadas, aí fica estabelecida, vai se criar um elo magnético que vai prender esses dois envolvidos. Vai ser uma união no sentido deles se tornarem dependentes dessa energia, que em alguns casos pode chegar até a casos graves de obsessão. Então, essa situação de desafeto do passado, ela vai criar um vínculo no futuro. E a gente vê com isso, então, que não só o amor une, mas o ódio também pode unir as pessoas. E justamente por causa desse ódio, desses sentimentos ruins, existe a terapia do esquecimento, que é quando os espíritos ligados um ao outro, eles requerem uma situação terapêutica que muitas vezes só vão encontrar, né, a solução adequada anestesiando esse passado, apagando-se temporariamente as lembranças perturbadoras através de uma nova encarnação. A reencarnação tem a função de educar, mas ela vai manter os dois envolvidos próximos e vai criar condições para que haja um vínculo de amor entre eles. Quando nascem, então, sob o mesmo teto, através da reencarnação, eles são anestesiados pela sábia lei do esquecimento, para poder caminhar para o perdão e a afeição entre eles que vai acabar desfazendo essa prisão no ódio. Aquele bebê, então, que agora o pai e a mãe vão abraçar, vão acariciar, muitas vezes é uma vítima lá do passado que agora vai receber
a atenção, vai receber os cuidados que eram devidos a ele justamente. E os pais, claro, que vão se sensibilizar, que vão se encantar diante da figura doce, da figura suave de um bebê. A lei da reencarnação, então, ela proporciona condições para que, nesse caso, por exemplo, a vítima e os inimigos, eles se abracem, eles chorem de emoção, eles passem a desenvolver uma nova experiência, que vai ser a experiência do amor. Mas acreditem, é melhor a gente não saber o que a gente foi no passado e o que a gente fez na existência anterior. Porque, segundo Emmanuel, nós somos hoje a melhor versão possível de nós mesmos. Então, imagino que a gente foi lá atrás, né? E Kardec, ele também quis saber dos espíritos superiores, como consta lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, se os espíritos dos pais, eles não conseguem mais influenciar os filhos depois do nascimento. E eles vão nos dizer, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. A missão dos pais, então, é um dever muito grande e Deus vai nos pedir contas se a gente cumpriu essa nossa missão. A missão de desenvolver os nossos filhos pela educação. Isso é uma tarefa nossa e se a gente falhar, nós seremos culpados. Educar não é apenas oferecer aquela instrução escolar, mas é formar o caráter, é ensinar valores, é cultivar o amor, cultivar a fé. Vejam a responsabilidade que nós, pais e mães, temos, né? Porque os pais são ajudantes de Deus nessa tarefa para os filhos poderem evoluir. A gente deve orientar os nossos filhos ensinando eles com doçura, com firmeza, conduzindo eles com o exemplo, com o diálogo. Acontece muitas vezes de um espírito vir na condição de filho, mas são velhos inimigos do passado, são velhos adversários do passado. E ele vai aprendendo a gostar dos pais nessa existência, mas volta e meia surge dentro dele algum sentimento de aversão, que ele não sabe bem explicar de onde que vem isso. E racionalmente, conscientemente, ele ama os pais, mas instintivamente existem esses impulsos internos que fazem com que a pessoa ela acabe se desequilibrando às vezes, e nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Aí vai aparecer a ingratidão. E Raul Teixeira, ele nos diz que nenhum pai deveria esperar a gratidão dos filhos. Porque a gente deve lembrar que eles são filhos de Deus como nós. Eles são nossos irmãos. A gente tem que esperar que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. A gratidão não deve ser imposta, porque se ela for imposta, daí ela é uma obrigação. A gratidão, ela é um impulso espontâneo da alma. Se eles vão agradecer ou não, daí a gente tem que deixar em segundo plano. Como pais, então, a gente tem a missão de cuidar, a gente tem a missão de educar e de amar. Mas e a missão dos filhos? Qual é? Os filhos
também têm responsabilidades. Eles têm responsabilidade espiritual. Eles precisam respeitar, eles precisam compreender e amar os seus pais. Nem sempre os pais são perfeitos, na maioria das vezes eles não são. Mas eles são instrumentos divinos que são escolhidos para a nossa encarnação. A gente precisa ser gratos a eles só pelo fato deles terem nos aceitado como filhos, deles terem nos gerado, de estarmos aqui hoje. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele vem nos dizer também que a gente deve ser caridosos e amar o próximo. A gente precisa respeitar os nossos pais, ajudar eles nas necessidades, proporcionar um repouso na velhice, cercar eles de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Existem filhos que vão vir para amparar os seus pais, e tem pais que vão reencarnar para apoiar os filhos nas provas difíceis. Como filhos, nós temos esse compromisso de aprender com eles, de respeitar sempre e de evoluir o máximo que a gente conseguir. Na revista Reformador, Humberto Ferreira diz que educar é fazer o bem. O que Deus espera dos pais é o trabalho de educar, de semear a boa semente. A colheita pode ficar para mais tarde. A colheita vem a seu tempo. O papel dos pais é o de educar. Deus não exige deles a colheita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, os Espíritos, eles nos orientam para que a gente seja como o bom jardineiro, que corta aqueles galhos que são defeituosos logo que eles apontam na árvore. E quantos pais são infelizes com os seus filhos porque eles não combateram desde o início as más tendências deles, Às vezes por fraqueza, às vezes por indiferença, eles acabaram deixando que se desenvolvesse nos filhos o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E depois, mais tarde, quando eles colhem o que semearam, os pais se assustam. Eles se admiram da forma como eles são tratados e da ingratidão dos seus filhos. Muitos problemas que existem nos lares, eles crescem como essas ervas daninhas. E só vão ser percebidos quando eles ficarem grandes. Então, em todas essas situações, também vem à tona o dilema dos limites, Os limites hoje em dia são difíceis de serem cumpridos. Os limites, eles são itens de segurança na vida de um bebê, por exemplo. Assim como vai ser na vida da criança durante muito tempo, e também vão ser os guardiões até o fim da vida. Se não existisse limite de velocidade, as pessoas iam fazer das estradas pistas de corrida, Então, limitar é proteger, limitar é dar um rumo, limitar é preparar para a vida. Nós estamos passando hoje por uma crise no modelo de educação dos nossos filhos, porque os pais, eles perderam o lugar. Em vez de serem pais e mães, eles resolveram ser infantilmente amigos dos filhos, comprometendo a educação deles. E eu não estou falando que a gente não deve ser amigos dos nossos filhos. O que eu estou dizendo é que a gente não deve ser apenas amigos. A gente precisa lembrar que existe uma coisa chamada hierarquia. Existem vários simbolismos da Trindade, se a gente for lembrar, entre eles Deus, os pais e nós. E sempre que a gente desrespeita essa hierarquia,
nós sofremos as consequências. Os pais, eles têm o dever de educar os filhos, mas eles têm medo. O psicólogo Rossandro, que também é espírita e palestrante, ele sempre fala que os pais dizem para ele que não querem traumatizar os filhos. E ele diz assim: desculpa, mas é impossível isso. Porque Freud já dizia isso lá no advento da psicanálise, que é impossível você educar um filho sem traumatizar. Porque a frustração, ela é importante. A gente precisa apresentar para os nossos filhos o não. A gente precisa, às vezes, para amenizar um pouquinho, né? Talvez apresentar o talvez, apresentar o espere um pouquinho. A criança que nunca se frustra, ela vai ser uma despreparada para a vida. Ela precisa vivenciar essa espera, essa paciência, o respeito ao próximo. E a gente deve frustrar os nossos filhos para preparar eles para as adversidades da vida. Porque as perdas, todas as dores, as reprovações, isso tudo vai ajudar eles a entender que num caminho, essas pedras, elas fazem parte do caminho. E não são motivos para abandonar a caminhada. Também a gente deve pensar que nunca devemos terceirizar a educação dos nossos filhos. As escolas, elas estão em desespero, porque elas recebem crianças que gritam, que humilham os professores. E quando os pais chegam lá, ao invés deles colaborarem com a educação, eles humilham mais ainda os professores. Nós vimos então que o nosso compromisso com a educação é muito forte, porque a gente tem que pensar nos filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e de dar limites. Então, a gente sai daqui sabendo que a divindade nos ofereceu esse exercício da vida em família, para que a gente possa não somente estreitar esses vínculos espirituais que a gente tem com os nossos pais ou com os nossos filhos, mas também que a gente possa exercitar os nossos sentimentos, nos ajudando da melhor forma. Lembrando que Deus certamente espera da gente, no mínimo, a responsabilidade diante desses papéis que a gente assumiu. E o que a gente pode fazer para conviver melhor em família, como pais e filhos? Às vezes, um orar junto, fazer o evangelho no lar, praticar o perdão diário e confiar na lei do progresso, na misericórdia divina. A família que adentra o século XXI terá como grande meta o resgate do verbo amar. O amor estará tanto mais presente em nossas relações familiares, quanto mais presente estiver em nós. E para finalizar, nós vamos ver o que nos diz Joana de Ângeles sobre o amor, na voz do nosso querido Chico. Não, desculpa, do Divaldo. Confundi-os. O amor é sempre responsável por tudo quanto existe. Quando se encontra presente, resplende a beleza e se ampliam as perspectivas de felicidade em toda parte. Quando ausente, de alguma forma, fenece a esperança. Cresta-se a paisagem, a dor se instala e a amargura dilata suas fronteiras, produzindo morbo e desolação. Isso porque o amor é Deus vibrando de contínuo em tudo e todos. O amor expressa-se através da claridade do sol, da brisa venturosa, do silêncio das vozes da natureza em festa, do sorriso da criança descuidada, da expressão de ternura do ancião, do olhar do artista, do braço forte do lutador, da aspiração do conquistador, do sacrifício do mártir,
da esperança do servidor, da alegria que estua na alma de quem espera ternura e compreensão. É o amor que alimenta a noite daqueles que esperam, o silêncio dos que oram, a coragem dos que se entregam ao bem, a determinação de quem não cessa de lutar. Sem amor, a vida não tem sentido. As conquistas do amor são infinitas e eternas, porque direcionadas por Deus. Doa-te, pois, ao amor, especialmente àqueles que o não conhecem, tornando a terra menos árida de sentimentos, menos rude ao desenvolvimento da alegria, e sê tu quem poderá falar da felicidade de amar, mesmo que tenhas a taça do coração vazia de retribuição. Joana de Ângeles. Que possamos levar conosco essas palavras e exercitar mais o verbo amar com os nossos mais próximos também, mesmo que a gente não tenha retribuição. E agora, vamos passar para a oração final, com a irradiação, e depois nós teremos o passe individual. Convido a todos para se sentarem confortavelmente na cadeira. Quem quiser pode fechar os olhos. E então, com o nosso pensamento elevado, mentalizemos a figura do Divino Mestre Jesus, o nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos ilumine nesse momento e nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para aquelas pessoas que passam hoje por dificuldades, pela prova da doença física, que estão nos hospitais ou em suas casas, que elas tenham força, coragem, para todos os idosos, as pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos, por todas as crianças que recebam o carinho, educação que necessitam para sua evolução, que se sintam seguras e amparadas. Imaginemos a casa de nossos familiares se enchendo de luz, de paz e os envolvendo de bons sentimentos. Que essa luz entre nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e em todos os locais que desejarmos. Voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos. Dá-nos sabedoria para educar, paciência para compreender, amor para perdoar e fé para prosseguir. E que possamos, como pais e filhos, crescer juntos. Que assim seja.